Vamos esperar a galera entrar. Boa noite para quem tá entrando. Estão me ouvindo direitinho? Eu não sei se vocês estão ouvindo, eu tô sem retorno nenhum. Boa noite, boa noite, boa noite, campista. Deixa eu avisar o Ricardo que a gente já entrou aqui. Eita, nós. O que eu fiz aqui? Tá apertando o 7 de uma vez aqui no computador. Oi, gente. Boa noite, boa noite. Estão ouvindo de boa aí? Boa noite. Fala de onde vocês são. Osmar, Tassari, Wellington, boa noite. Ó, uns corações roxos já aí chegando. E aí, roxinhos? Tocantins, beijo, Tocantins. Estamos esperando aqui o Ricardo entrar, né? O ar-condicionado tá rachando aqui, eu tô morrendo de calor. Guabiruba. Onde fica Guabiruba? Rondônia, um abraço, Rondônia. Ricardo chegou aqui. Ricardo, pede pra entrar aí na live. Boa noite. Oi, Laranjinhas. Três Lagoas. Laranja, laranja, só dá Dourados. Ó, Mato Grosso do Sul em peso aqui. Cadê o Paraná? Paraná é forte também. Cadê? Aí, Ricardo. Ver. Pera aí, Ricardo já chegou aqui. Isso. Paranaíba, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. Boa noite, Ricardo. Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. Rapaz, como é que você tá, meu irmão? Eu tô bom e bonito, como diz Fabi. O pessoal daqui costuma dizer assim, bom, bonito e mentiroso. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou bonito e mentiroso. Graças a Deus, tudo bem. Ricardo, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Não estranha, porque a galera, aqui os campistas da página, eles costumam ficar mandando os corações deles e as cidades deles o tempo inteiro. Sem problema. Mas é bacana pra gente ver aí de onde eles são. Eles são muito engajados. Graças a Deus, essa página é 100% orgânica. Nós nunca impulsionamos nada na internet. É por causa do amor mesmo, do carinho. E você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. A gente ainda não se conhecia, apesar de você ter aí 21 anos de caminhada, né? Não, Só de você, acampamento. você entrou há 21 anos, com 21 anos, né, na caminhada católica. Eu tô a... vou falar o tempo, você vai saber a minha idade, né? Não precisa falar a minha idade. Vou falar a minha idade. Eu comecei a minha caminhada com 21 anos, né? Hoje eu tô com 58 anos, né? Tá jovem ainda. Eu tô há 37 anos, graças a Deus, Existe um na caminhada com ditado que Jesus campista aí. não envelhece, né? Então a gente tá bem. Exatamente, né? De campista, né? A gente iniciou o trabalho em 97, né? Então, vamos fazer a conta aí, 28 anos, acho que é isso, né? Bom, então vamos fazer o É isso. seguinte, ó. Eu vou 28 explicar para a anos. galera como é que vai funcionar a live e aí eu abro para você se apresentar, falar um pouco dessa caminhada, da sua comunidade, que é muito linda, do projeto que vocês têm de reabilitação. Então, pessoal, é o seguinte. Primeiramente, a Su não pôde participar hoje porque ela não está se sentindo bem. Então eu vou tocar aqui com o Ricardo, infelizmente, porque ela estava louca para te conhecer, Ricardo, mas nós não vamos perder a oportunidade, nós vamos ter várias outras. Sim. E a ideia dessa live, o tema até meio polêmico, né? Porque os perigos do invencionismo no acampamento. A ideia não é apontar nenhum erro, enfim, apontar erros é sempre importante para que a gente possa encontrar soluções. A gente tem várias vivências de lugares diferentes, vocês que estão aí interajam com a gente, porque de acordo com o que o Espírito for falando, a gente vai conduzindo aqui e vai entrando em todos os assuntos. A gente convidou o Ricardo porque ele tem uma vasta experiência aí, uma experiência grande na pregação. Ele é um amigo do Fernando, que esteve com a gente na última live. A gente chama ele de Pato Branco aqui, ele fica louco de bravo. Mas é isso, gente. A gente quer, assim, apontar as nossas dificuldades enquanto família católica que caminha no acampamento, para que a gente também possa corrigir.
tanto a gente que faz parte de algum tipo de liderança, quanto as pessoas que não são lideranças de nada, mas que servem à igreja, que também não muda nenhum. Nós não somos mais ou menos do que ninguém. O serviço, o trabalho para a Igreja Católica é do mesmo tamanho, para Deus a mesma coisa. Cargo não qualifica ninguém para nada, não salva ninguém para nada. Amém? Ricardo, eu Exatamente. abro então a palavra para você falar, se apresentar, falar da sua comunidade, da sua família. Fica à vontade. Obrigado, irmão. Então, meu nome é Ricardo Domingues, né? Mais conhecido por Ricardo Domingues. Eu sou aqui de Assis, São Paulo, interior de São Paulo. A gente está bem aqui, né? No fim do estado aqui. Eu estou meio que próximo às divisas do Mato Grosso do Sul. Estou próximo à divisa do Paraná, né? A gente está bem no interior mesmo. Falo até meio caipirado, meio, né? Toma Aqui a tereré gente também? toma. Quem toma tereré é porque aqui também é quente, né? Então, e a gente tem esse sotaque meio caipirado, né? Pé vermelho, porque é interior, né? Então vocês não se assuste pelo jeito que a gente fala, tá? Você está em Eu não casa, consigo porque mudar a gente isso. também aqui é tudo caipira. É tudo, né, pé vermelho, graças a Deus. Então, irmão, eu faço parte da comunidade de Aliança e Restauração. A comunidade, a gente iniciou ela em 88, 1988, né? O meu irmão de caminhada, né? Eu sou cofundador da comunidade, o Tufi é o fundador. O Tufi é muito conhecido no Mato Grosso, né? Do Você, Sul, não, inclusive, está em. não faz isso, que senão você morre aqui. Tem que ir em Mato Grosso do Sul. Ah, em Mato Grosso do Sul, verdade. O Tufi está inclusive está em Cuiabá essa semana, ele foi para aí, né? É, então a gente iniciou a caminhada, a comunidade nasceu, né? Em 88, a gente era um grupo de jovens, era muito jovens, né? E até então a gente trabalhava num encontro chamado Escalada, que era um encontro de 3 dias, que era um encontro para jovens, e ali iniciou toda a nossa vida em Deus, né? Foi uma grande trombada, ou posso dizer assim, um grande encontro pessoal com Jesus Cristo mesmo, não só eu como o Tufi, alguns jovens naquela época estavam juntos, e ali iniciou toda uma história, né? Nossa, em Deus, né? História de igreja, na evangelização. E esse encontro, ele foi até mais ou menos 2000, não, até 96 esse encontro, e é onde depois nós conhecemos, né, tivemos essa experiência com o acampamento, iniciou toda uma história do acampamento na comunidade. A comunidade hoje, ela trabalha com a evangelização, nós temos acampamento de todas as faixas de idade hoje, desde do criança, mirim, faca, adolescente, casais, sênior. Já fizemos acampamento para PHN, que é acampamento direcionado para dependente químico. Então, assim, acampamento pais e filhos. Então, a gente trabalha com a evangelização, que é acampamento. Nós temos grupos de louvores, né, semanais, de todas as faixas etárias. Tem grupo de louvor para as crianças, grupo de louvor para os jovens, adolescentes, para os adultos. Então, nós trabalhamos com a parte de evangelização através dos acampamentos e louvores. Traba- Trabalhamos também com a formação, que é uma escola de formação. A gente prepara cursos, dá cursos para os neo-evangelizados. E também temos a ação social, que é uma casa de recuperação. Essa casa já está. A gente inaugurou ela em 2002. É uma casa hoje que trabalha só com masculino, né? Hoje ela trabalha até 40 internos, a casa está lotada, graças a Deus, e a gente luta pela dependência química, né? Para a libertação e a vida nova desses nossos irmãos aí. Então a comunidade hoje é muito ativa, né? Ela tem essa história desde 88, são 36, 37 anos de história, trabalho com muita entrega. Namorei na comunidade, casei dentro da comunidade, meus filhos todos, né, praticamente nasceram dentro da comunidade, participam da comunidade. Então, assim, a minha história, a história de muitos que, né, a minha do Tufi também é muito bacana. Por quê? Porque realmente foi uma história, assim, de muita graça de Deus, né? Luta, porém, com muita graça de Deus. Resumidamente, Amém. seria isso, né? Então, é isso aí, ó. Quero, quero parabenizar vocês, porque assim, essa questão da recuperação é muito importante. Eu vivo com um pai e um irmão que são alcoólatras e tudo mais. O irmão era, inclusive, ele era
usava outras drogas e tudo mais, mas destrói uma família. Isso é muito bonito que a gente, que se não é a igreja também, a gente também se desestrutura, né? Então, graças a Deus eu tenho a igreja na minha vida que consegue dar esse norte, mas parabéns para vocês. E é isso. Eu queria, então, a gente entrar na nossa live aí. Primeiro, lembrar vocês que estão assistindo que vocês podem. A minha cachorra está aqui do lado, deixa eu soltar ela, porque senão ela não vai deixar a gente conversar. Vai. Ter cachorro é assim. Lembrar vocês que vocês podem participar, mandem aí nos comentários de acordo com que o tema for rolando, para que a gente possa também saber a realidade de vocês e participar e conversar e dar conselho e ouvir o conselho de vocês. Mas antes da gente começar, então, falando do tema, Ricardo, você podia falar um pouquinho para a gente da história do acampamento, como é que surgiu? É, eu sei que vocês foram buscar em Prudente, né? E depois levaram para CIS, ajudaram a expandir por aí. A gente também aqui no Mato Grosso do Sul tem um acampamento muito antigo, mas vários campistas aqui, tem uma boa leva, que são campistas novos, que estão conhecendo a Igreja Católica através do acampamento, às vezes vem com aquele deslumbramento todo e quer inventar a roda ali, mas a gente tem uma história, né? Isso foi criado com base no Espírito Santo, mas conta pra gente aí. Então, eu acho que é importante essa informação, porque tanta gente faz acampamento, tem nem noção de como é que começou tudo isso, né? E o acampamento, na verdade, ele vem de um projeto chamado Evangelização 2000, que isso foi lançado, né, pelo Papa João Paulo II. Então foi assim, né, para vocês conhecerem um pouco a história. Em 1983, um padre chamado Tom Ford, que ele é um padre que fazia parte do Vaticano, ele propôs para o Papa João Paulo II de lançar um projeto chamado Evangelização 2000, para que pudesse iniciar uma nova história na igreja, na evangelização. A igreja precisava, naquele momento ali, de dar um novo sentido, né, na evangelização da igreja. E aí o Papa gostou muito dessa ideia, e aí, com esse projeto, o Papa, então, lançou, né, em 86 para 87, já começou ali a lançar o projeto Evangelização 2000. Esse projeto, qual que era o significado que o Papa João Paulo II lançou a nível mundial na igreja, né? Que fosse uma nova evangelização, né? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nessa nova evangelização, o Papa João Paulo II, ele pediu o quê? Uma evangelização com novo ardor, né? Com novos métodos e com nova expressão. Por quê? Porque o Papa João Paulo II, que esse sopro do Espírito Santo, via a necessidade de iniciar uma nova evangelização na igreja. Estava muito antiquado, a coisa estava muito, né? A renovação já era presente, já estava ali já presente na igreja, a renovação carismática era a renovação já estava já com muita força, porém muito ainda na Europa, não estava expandindo a nível mundial, né? E foi aonde o Papa lançou esse projeto, né? E ali a igreja começou uma nova história na evangelização. E o acampamento, esse projeto, o que que era? Era um projeto que tinha vários cursos. Então, esse projeto veio para Brasília, mais ou menos no ano ali de 2002, 2001, por aí. Ele começou com uma sede em Brasília, e ali iniciou ali o acampamento zero. O que que era o acampamento zero? Era o primeiro acampamento, e foi convidado algumas pessoas de várias regiões a participar, né? O acampamento, ele era um braço desse projeto. Como se dizer, como partia muitos cursos de formação, que aí nasceu a Escola Santo André, que é do padre Prado Flores, né, que todo mundo conhece. E o Prado Flores, um acampamento era feito para empresários executivos nos Estados Unidos, americanos, empresários que queriam ter um novo formato de administração, conhecendo o lado humano dos funcionários, que nem um treinamento hoje, que tem hoje em muitos lugares no Brasil. Treinamento para executivos. E o Padre Flores foi convidado a participar desse treinamento, e o Padre Flores viu um grande meio de evangelização através do acampamento. Aí onde ele trouxe
essa metodologia com algumas coisas desse acampamento que era para executivo nos Estados Unidos, e ali ele colocou uma espiritualidade e o jeito da igreja de ser, né? E aí lançou-se o acampamento dentro do projeto. E esse acampamento, ele começou do zero, veio para Brasília o projeto, foi espalhando pelo Brasil. E na época, o Astromar Miranda, que é muito conhecido aí, né? O Astromar é meu irmão há mais de 30 anos, a gente é amigo, Prudente é pertinho daqui, inclusive a Priscila, esposa do Astromar, participava do grupo de jovens com a gente conheceu o Astromar na época, que o Astromar nem era, pregava só no grupo dele lá, não era muito conhecido, ele vinha, participava com nós aqui dos encontros também, e foi onde o Astromar fez esse acampamento, na verdade, também ele foi para, depois desse zero, ele foi para Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, acho que é Petrópolis, e ali começou no Rio de Janeiro, aí o Astromar conheceu esse acampamento, e ele trouxe para Prudente, né? E aí nós, como tinha amizade com o Astromar convidou para a gente ir lá. Como a escalada, o encontro nós já estava muito já passado, a gente queria algo novo, Deus já estava colocando no nosso coração criar um novo encontro, e aí surgiu o acampamento. Nós conhecemos o acampamento em 96, né? Nós fizemos o acampamento lá em Prudente, foi o segundo acampamento de Prudente, primeiro acampamento de Prudente, nós fomos participar, e até então aí Deus confirmou, né? Aquilo que está no nosso coração, que nessa nova evangelização que o próprio Papa tinha lançado caiu no nosso coração, com novo ardor, novo método, nova expressão. E aí nós viemos para Assis e falamos assim, não, é isso, iniciamos o acampamento no sítio emprestado, não tinha barraca, era 25 km de estrada de chão, 6 porteiras para abrir, o banheiro era biombo, não tinha teto, era cano d'água, era 2 vasos, a capela era cássia de eucalipto com chão batido, o refeitório não tinha, comia com prato na mão debaixo da árvore, o nosso salão de palestra era um salãozinho de lona com uma caixinha de som, violão, e ali começou toda a nossa história, né? Em 97 foi o primeiro acampamento, que era juvenil na época, o primeiro acampamento, quando iniciou o acampamento, no Brasil, era só para jovem. E aí virou uma epidemia, na verdade, né? Porque aí os jovens saíam de lá, não, pai, mãe, o que você tem que fazer? Aí começou alguns adultos participar também. Aí foi onde depois a gente separou. Aí começou a ter as separações de idade, né? Mas o acampamento, na verdade, quando começou no Brasil, era para jovens, né? Nós era tudo jovem, então, né, a gente queria mais que... E foi uma graça grande, né? A gente ficou um bom tempo nesse sítio emprestado. E depois, em 2002, nós fomos para o nosso sítio, que é a nossa sede hoje, que é um lugar lindo, maravilhoso, que Deus nos deu, que a gente adquiriu com muito sacrifício, emprestando dinheiro, e hoje a história aconteceu aí. Olha, é muito bacana você contar essa história, Ricardo, porque é isso que a gente estava falando no começo. Às vezes, os nossos irmãos aqui, eles fazem o acampamento, não têm a menor noção, e tem uma história bonita por aí, né? É um toque no coração do Papa, que era um Papa visionário, né? E falou, não, toca, nós precisamos desse novo ar do Espírito Santo, desse novo sopro dentro da igreja. E o que é bacana a gente tocar nesse assunto, por quê? Porque o Prado Flores foi lá, gostou de uma coisa que você pode encontrar em qualquer lugar do mundo, que é um acampamento de coach, que é um acampamento só que tem a essência da Igreja Católica ali dentro, que é o que transforma vidas, né? Você pode ir em qualquer outro lugar. Aqui em Campo Grande, existiu uma época, hoje eu não escuto tanto, mas que outras igrejas colocavam gente para fazer o acampamento, porque estava vendo aquele crescimento todo do movimento, e elas nunca conseguiram realizar um acampamento. Por quê? Porque não é só a atividade que tem lá dentro, é o espiritual. O espiritual é o que transforma, é o que te resgata, é o que te dá um novo sentido na vida, é o que te faz olhar e falar assim, não, é isso que eu quero para minha vida, eu quero mudar, eu quero seguir uma nova trilha, porque, como você disse agora no começo, o caminho não é fácil, né? E não é porque você se tornou católico, porque você virou campista, que esse caminho vai ser fácil. Muito pelo contrário, né? A gente só encontra força no Espírito Santo para que a gente possa caminhar por esse caminho difícil.
E dentro de tudo isso aí, eu queria muito colocar isso, né? A importância que a gente preserve a raiz do acampamento. Quando você diz assim, e aí eu vou te dar um exemplo. Na minha época não tinha refeitório, a gente comia debaixo das árvores, não tinha. O barracão era um violão e uma voz, e lona, e o Espírito Santo agia tanto ou mais do que age num sítio hoje com uma grande estrutura, com som maravilhoso. É óbvio que a gente tem que ir sempre melhorando e colocando uma estrutura melhor, porque a evangelização, quanto mais você melhorar, melhor chega a palavra de Deus ali. Mas tudo é pensado para a simplicidade, né? O Espírito não se preocupa se você tem um bom microfone para falar, não se preocupa se você tem cadeiras confortáveis. Na verdade, o que ele quer é a sua entrega ali dentro, né? E a raiz do acampamento, a essência do acampamento não tem que ser mudada. Ela já está aí, né? Não precisa inventar roda. Exatamente. Eu vejo assim, esse sopro do Espírito Santo, né? Deixa eu mandar um abraço para Elisandro lá de Curitiba, Glauber aí, tem um monte de gente, povo de Tem Curitiba, um bastante povo aí falando aí. amigo seu aqui. Abraço aí, moçada. Saudade de vocês de Curitiba aí, né? Então, assim, eu vejo esse sopro do Espírito Santo no Papa João Paulo II, porque eu vejo assim, ó, quem move a igreja é o Espírito Santo, desde o início. A igreja começou em Pentecostes. Uhum. Ali eu tava lá todo mundo perdido, sabia o que fazia, e lá ficaram lá fechado lá, né, Quem rezando, reuniu todo oração, mundo foi a nossa mãe, né? quer dizer, tava ali, como é que vai ser agora a nossa vida, o que a gente vai fazer? E aí foi a promessa de Jesus, ó, tô indo embora, mas vai vir o Paráclito, vai vir o Consolador, fique tranquilo. E esse Espírito Santo, ele move a igreja até hoje. Eu sempre falo que o Espírito Santo que move hoje em nós, hoje, quer em qualquer momento de oração, quer numa pregação, num acampamento, é o mesmo Espírito Santo que teve em Pentecostes. Ah, não, aquele é mais forte. Não, é o mesmo, né? E esse o Papa João Paulo II, que era um homem extremamente, né, é, com aquela efusão do Espírito Santo. O Papa João Paulo II era um homem que clamava a todo instante. Não que os outros papas não fizeram isso, mas o Papa João Paulo era muito íntimo com o Espírito Santo, né? Tanto é que quando ele lançou o projeto, ele queria que fosse esse novo ardor, essa nova expressão, novos métodos, porque ele sabia, o Espírito Santo movia ele, a igreja precisa se renovar, né? E eu vejo que após esse projeto, após o Evangelho 2000, a igreja tomou um novo rumo na evangelização em todos os sentidos. Infelizmente, né, muitos lugares não aderiram ao projeto. No Brasil mesmo, várias cidades, várias paróquias não aderiram, alguns bispos não aderiram ao projeto, infelizmente. Mas aqueles que aderiram perceberam esse sopro do Espírito Santo, né? E eu vejo que o acampamento, para acontecer, não precisa de muita coisa, né? Eu vejo que a gente lá começou. Hoje eu vou a alguns lugares e eu falo assim: nossa, aqui é um hotel, gente. A estrutura que tem, né? O espaço, a estrutura, cada lugar maravilhoso. Então eu vejo assim, rapaz, a gente começou ali não tinha chuveiro, né? Eu lembro que um acampamento, 10 dias antes de começar o primeiro acampamento em Assis, roubaram todos os nossos desafios, roubaram, que a mata do acampamento era do vizinho. E alguém Meu entrou lá, roubaram todo o desafio, e nós não tinha dinheiro, nós compramos todas as coisas fiado lá, né, que fala, compramos lá, e com 10 dias antes de acontecer o acampamento, vai lá a molecada correr, comprar as coisas de novo, sem dinheiro, montar a estrutura para poder acontecer o acampamento, né? E eu vejo que mais nada nos impedia, nada. Não era a estrutura que ia impedir a gente de fazer a graça acontecer. Por quê? Porque era uma força tão grande que o Espírito Santo dava para nós, não só nós, como em tantos lugares que começou o acampamento, que nada impedia a gente de continuar. Por isso que eu falo que às vezes muitos lugares não começaram acampamento porque estão preocupados com a estrutura, Deus. né? Eu vejo que tem muitos lugares aí que já as pessoas querem, não tem lugar. Não, irmão, arrumou um espaço aí que tem uma mata, tem um espaço, monta tenda, monta aí chuveiro com cano d'água. Por quê? Porque o que move é o Espírito. O que faz a graça acontecer
é Jesus. Então, assim, a gente simplesmente é servos inúteis, né? Como diz a palavra, que estamos aí para poder fazer algo pela obra. E é interessante que esse ardor que o Papa João Paulo II, olha quantos anos faz isso, gente. Esse ardor continua até hoje. É. Eu estou aí com 36 anos de caminhada, eu até falei numa formação de para os membros da comunidade, gente, eu estou num gás danado, eu era para estar já encostando o meu carro no idoso. Né? Então eu falo Verdade. assim, eu não quero pegar carteirinha de idoso, né? Eu não quero usar carro, estacionar no idoso, porque é uma força tão grande que nos move a fazer algo pelo outro, pela igreja, né? Por amor a Deus e às pessoas, que nada tem que pedir a gente, né? Então eu vejo que cuidado, muitos que de repente não iniciaram ainda o seu acompanhamento na sua cidade por causa da estrutura. Estrutura Não faz milagre. não precisa, não faz milagre. A estrutura não converte ninguém. O que Não convém. converte é Jesus, o que converte é o Espírito Santo. Então, assim, por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa se preocupa demais em querer estar tudo pronto. Não, tem que estar tudo pronto, tem que estar o refeitório pronto. Não, né? Se Deus já deu a graça para vocês já terem essa experiência e querer fazer algo, começa. É um toque assim de amigo, né, que eu posso falar para vocês aí, tá bom? E é importante, eu vi um comentário aqui que eu já vou abordar ele aqui, do Giancarlo, mas é importante porque eu vi aqui, por exemplo, na comunidade da qual eu participo, que a gente também começou num sítio muito simples, né? Que era emprestado de uma outra. Quando eu cheguei, existia um outro sítio, enfim, era uma história passada, mas aí emprestaram pra gente um sítio de uma cidade aqui vizinha. E lá é uma barreira danada. Quando eu fiz o meu acampamento, era pau a pique, era uma coisa gostosíssima. Assim, a gente andava naquele barro feliz da vida. E o uso do cachimbo entorta a boca, né? Porque a gente passou para um outro sítio aqui em Campo Grande, muito bem estruturado. Eu acho que eu nunca vi um sítio tão bem estruturado assim, que a gente também construiu. E outro dia a gente teve que voltar para esse sítio, fazer um acampamento lá. E os irmãos que eram dessa época aí, esqueceram da beleza de trabalhar nesse sítio também, esqueceram que o Espírito Santo faz o milagre lá e aqui também. E, não, se é lá eu não quero servir, se é lá que não sei o quê. Por quê? Porque você tem que dormir em barraca lá, você tem que, sabe, o banheiro é mais simples. Então, assim, a gente tem que sempre tá segurando aí o nosso ímpeto, porque não é a estrutura que faz o milagre, como a gente estava falando, né? E aí a gente acaba assim soberbando e esquecendo que o acampamento é de Deus e tentando trazer o conforto para a gente, né? É óbvio que quando você tem mais estrutura, você tem mais facilidade para poder trabalhar com a equipe e tudo mais, mas é isso que você falou, a gente sempre tem gás em qualquer lugar, passando a idade, a gente está feliz da vida e vamos servir, né? Tem um comentário aqui do Jean, que ele diz o seguinte, um dos sentidos do acampamento é seguir a palavra, amar a Deus, amar o próximo, arrepender e converter. O que está acontecendo em alguns casos são desejos pessoais e individuais. Aí eu uso isso como gancho para alguma coisa que está aqui na minha tela, que é também tomar cuidado com as nossas vontades, né? A nossa vontade de animador, que é no meu caso, a nossa vontade de pregador, a nossa vontade de coordenação geral, de transformar momentos ao bel prazer, mudar coisas, trocar... Porque, assim, nós temos uma sequência do querigma, né? Para ser pregada, para ser falada, e tudo se conecta. A própria recreação, quando faz uma brincadeira, ela traz ali um gancho para que a gente possa seguir. Não é palhaçada por palhaçada, não deveria ser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não deturpar a obra de Deus de acordo com a nossa vontade, né? Eu sou coordenadora há 20 acampamentos, eu sou líder há não sei quanto tempo. É sempre lembrar que a gente não está ali para fazer a nossa vontade, que tudo está escrito e inspirado pelo Espírito Santo, e essa arrogância acaba trazendo problemas para a comunidade que se divide, para o pároco ali que tem problemas ali de interferir no acampamento, porque eu costumo dizer que acampamento sem a igreja não é acampamento, é clube do bolinha. Se o padre não tem a autoridade dentro do acampamento, que é uma extensão da igreja, aí perdeu todo o sentido, né? Então, irmão,
É um tema bem complicado, por quê? Porque eu já andei bastante por aí, né? Desde 97 eu trabalho em acampamento, né? Não só aqui em Assis, mas em tantos lugares que eu já fui várias vezes aí no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Campo Grande, Guatemi, Rondonópolis, né? Tive agora recentemente em Campo Verde, estou indo esse final de semana para Querência, né? Lá no Mato Grosso, bem longinho aí. Bem longinho. Vou para um retiro de carnaval lá com os irmãos lá. Então, assim, eu vejo que o problema maior é assim, quando as pessoas querem coordenar ou querem levar um trabalho desse adiante e fica com essa coisa de achismo, sabe? O famoso achismo. Ah, eu acho que isso aqui podia tirar. Ah, eu acho que isso aqui. Gente, o Espírito Santo não tem achismo. Com o Espírito Santo não existe achismo. Eu falo assim, eu fiquei pensando nesse dia. O acampamento, nós estamos num momento do acampamento no Brasil com uma força tão grande. Olha, eu estou desde 97. O acampamento aqui em Assis já é assim, né? Tem muitos, já teve muitos acampamentos aqui. Nós estamos no 38º sênior, 39º juvenil, muito acampamento. Então, assim, eu vejo que a nível Brasil está espalhando demais, né? Muitas pessoas estão indo buscar, padres buscando para levar para suas paróquias, está sendo uma graça. Uma Agora, graça. para que ficar mudando aquilo que já deu resultado, né? Eu vejo que alguns lugares que eu vou, eles são fiéis ao acampamento raiz. Eu sou acampamento raiz. Sim. Eu não sou acampamento moderno, eu sou raiz mesmo, né? E às vezes aconteceu a gente em alguns lugares aí, eu cheguei lá, não, isso aqui não dá, vamos manter. Por quê? Porque eu acho, gente, se o Espírito Santo já suscitou lá atrás e ele continua hoje suscitando e as graças estão acontecendo, por que que eu vou mudar? Então Exatamente. a gente acaba, sabe, o que que eu vejo? A gente acaba sobrepondo aquilo que é do Espírito. Você Uhum. acaba querendo fazer o que você acha, mas será que você acha é o que o Espírito Santo quer? Eu respeito muito aquele que reza, que ora e que vê uma inspiração do Espírito Santo. E quando vem uma inspiração, ela tem se confirmado na Assembleia. A gente trabalha muito isso na comunidade. Ela faz parte do conselho. Veio uma inspiração para mim. Eu partilho com meus irmãos. Confirmou? Ah, pessoal, não, nem todo mundo. Opa, então não é inspiração. É aspiração, é a coisa que eu quero. Ah, eu aspiro isso para mim, para a obra. Então, porque quando o Espírito Santo inspira a cada um de nós, a Assembleia confirma. Vai se confirmando através daqueles que estão comigo na caminhada. Funciona muito assim, né? Então, tomar esse cuidado que às vezes a gente acaba atropelando até mesmo o processo que o Espírito Santo quer fazer na obra, quer fazer na comunidade, porque a gente começa a colocar o nosso achismo em primeiro lugar, né? Então, eu vejo que isso tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu sempre me preocupei com isso, porque ó, a gente está aqui um bom tempo, não sou melhor que ninguém, não estou aqui para ser melhor que vocês, né? Porque eu tenho tanto tempo de caminhada aí, eu sempre me coloco como uma seta, que só quero indicar o caminho que é Jesus Cristo. Meu papel, acho que nessa terra é isso. Eu nem me coloco como pregador, porque eu prefiro me chamar de anunciador. Gosto de anunciar o evangelho, acho que é mais simples. Mas sim, Pregador, o cara se pregador não, pô, o cara te é dá um diferenciado. patamar Não, diferente, né? não tem diferencial, não. A gente come arroz e feijão também, come ovo frito aqui, é tudo igual, não tem diferença, né? Eu gosto de me colocar assim, eu sempre me coloquei como seta. Indicar o caminho, minha parte aqui, uma seta às vezes enferrujada, mal sinalizada, uma seta muitas vezes mal apagada, cansada, mas uma seta. Eu acho que esse é o papel nosso aqui nessa terra, né? Então eu vejo que é importante isso, importante mesmo a gente estar sempre atento ao que o Espírito Santo nos move a fazer, né? Muito atento. O acampamento, desde o primeiro até hoje, nós somos muito fiéis à essência, né? O que mudou? Ah, colocamos uma dinâmica. Tudo bem, uma dinâmica para fazer uma dinâmica ali, para beleza, mas não tem que mudar o tema, não tem que mudar as coisas.
Desafios são os mesmos, né? Eu vejo que a gente acaba inventando coisas que não precisa, que vai atrapalhar a ação do espírito. A gente atrapalha, você sabe disso, né? Sim, O ser humano é sim. doido, o cristão é doido para atrapalhar o projeto de Deus, né? A gente tem uma Isso, né? vocação própria para atrapalhar, né? Faz a gente ser campeão, né? A gente é cheio de querer atrapalhar o que Deus quer fazer, né? Então, tomar esse cuidado, porque às vezes, por que que eu vejo que às vezes há muitos campistas não perseveram. Ah, porque o campamento foi bom? Não, não é porque o campamento não foi bom, porque muitas vezes eles próprios, as mudanças que fizemos, ela não chegou, ela não tocou É. plenamente no coração das pessoas. E muitos ficam pelo caminho. O que é pior, né, irmão? Eu vejo uma multidão de pessoas que fizeram acampamento e ficaram só na emoção, Uhum. né? Choraram, sentiram, sorriram, vivenciaram, amaram, mas não perseveraram, né? Eu sempre falo isso, acampamento não salva ninguém. O acampamento é o início de uma vida cristã. O acampamento é o início de uma vida nova em Jesus Cristo. Cabe a mim, a cada um de nós, a perseverar, a buscar, a se alimentar. E que muitas vezes, muitos ficam pela emoção. E às vezes, muitos coordenadores hoje de acampamento querem fazer as pessoas sentirem emoção. Ah, temos que fazer um momento porque a pessoa tem que chorar. Não, choro para mim não me comove, choro para mim não leva para o céu, tá? Quantos que eu vi chorando não mudaram nada, né? Então eu vejo que a mudança é interior, o choro ele é exterior, ele é emocional, a mudança tem que ser interior. Então cuidado com as mudanças que você quer fazer em acampamento, que às vezes a mudança é muito externa e a mudança que Deus quer fazer é no interior. E a gente tem eu falo o nome, mas não, eu conto o milagre, mas não vou contar o santo, até para a gente preservar os irmãos. Mas a gente tem algumas mudanças que são muito significativas. Quando você foi fazer o acampamento, não sei você, mas assim, eu conheço muita gente, inclusive eu, que existia um monte de impeditivos para que eu fosse no acampamento. Cara, seja trabalho, seja filho, seja alguém doente na família. E quando você tem que ir, quando é para ser seu, o espírito dá um jeito, cuida de todo mundo aqui fora e você vai fazer o acampamento. Pensando em, em coisas mirabolantes, a gente vê paróquias que estão criando setores assim. Agora eu fiquei sabendo de uma outra que vai criar um setor para cuidar dos filhos, para que os pais façam acampamento sênior, levando os filhos para dentro do acampamento. E aí você pensa assim, que mãe vai estar entregue num momento e escuta o choro do filho lá do outro lado do sítio? Não tem cabimento, sabe? Então, assim, são invenções que a gente vai vendo e vai acontecendo, infelizmente algumas, inclusive com a aprovação do pároco, mas que você vai dificultando a ação do espírito, né? Você vai vendo umas coisas assim mirabolantes. Tem para todo gosto, viu, Ricardo? Mas não dá para entender esse tipo de coisa. Irmão, infelizmente existe. Ó, dá um oizinho aí, tem muita gente aqui, ó. Tem Só bastante. Campo Verde, Patrício, o povo aí tá, né, tamo junto aí. Então, é assim, eu acho que esse acampamento para empresários, né, nos Estados Unidos, quando o Prado Flores conheceu, sabe há quantos dias que era? Uma Ah, semana. Uma semana. E às vezes 5 dias, não, é difícil tal. Infelizmente, tem lugares aí no Brasil, não vou dizer no estado, Brasil, que já estão fazendo acampamento em 3 dias, 3 dias e meio, que entendeu? ajuste, não? Não, tira isso aqui, a emenda, não, vamos juntar agora esse momento com esse momento. Gente, o cara nem vivenciou um momento, já vai para outro direto, por causa do tempo. E, não, temos que adequar a realidade das pessoas, temos que adequar que as pessoas não têm condição de ficar 5 dias, mas, gente, quantas mil pessoas? Olha aí, tem 54 mil nesse
Instagram aqui, olha quantos campistas tem nesse Brasil. Você acha que todo mundo tinha seus compromissos e deram um jeito de ficar. Eu mesmo, eu até demorei um tempinho mais depois porque trabalho, filho, mas tudo se ajeita, né? Tudo então assim, e a gente acaba querendo criar coisas, criar estruturas para que as pessoas possam fazer. A Primeiro gente começa vai assim. adequando a igreja às pessoas e não as pessoas à igreja, né? Eu penso assim, primeiro a pessoa tem que fazer acompanhamento porque ela fala assim, "Não, eu quero, eu preciso, eu quero estar." Então ela vai fazer todo tipo de sacrifício para estar lá 5 dias, pode ter certeza disso aí. Ela vai encaixar as férias dela, ela vai dar um jeito. Agora, se eu começo a facilitar para que as pessoas estejam, senão as pessoas estão indo por quê? Porque elas querem ou porque, facilitou, então eu vou. E aí não tem conversão, irmão. Quantos fizeram acampamento lá e foram, entraram, choraram só e saíram, não mudaram nada na vida, né? Não continuaram na caminhada. Quantos? Né? Eu falo aqui pela comunidade aqui, são 39 acampamentos sênior, né? Vou pôr a média de 100, são 4.000 e poucas pessoas já evangelizadas. Cadê esse povo? É. Você vai no grupo de louvor aqui da comunidade, tem 150 pessoas. Cadê esses 4.000? Né? Enquanto pra rua de vez em quando uns aí, o cara não quer nem saber de igreja. O cara afastou de tudo. Quer dizer, nós precisamos entender o seguinte: aquilo que iniciou lá atrás, e eu acredito que foi o sopro do Espírito Santo, por isso que eu estou até hoje nessa obra, estou até hoje trabalhando em acampamento. Então, se Deus colocou lá atrás, o Espírito Santo suscitou Prado Flores, que é um homem extremamente conceituado no Vaticano, para 5 dias, por que que eu tenho que mudar isso? A, Por que a, que eu tenho que montar uma o teu estrutura? Espírito Santo é muito maior que o dele, né? É. Então, assim, sei lá, eu tô dizendo coisas aí para as pessoas que estão discordando comigo, mas eu tô falando a realidade, tá? Eu não tô aqui para. Eu tô aqui bem na unção do Espírito Santo para ser verdadeiro com vocês. Eu não tô aqui para enfeitar, né? Mas a gente precisa entender uma coisa. O que o Espírito Santo já fez e faz não se muda. Ricardo, eu preciso montar uma estrutura para que os pais, que as crianças possam estar tudo bem, mas eu não preciso montar uma estrutura dentro do mesmo lugar para que o pai e a mãe estejam lá, preocupado com o filho, querendo ver o filho chorando, também querendo ver o pai. Gente, é muita, né? Muito risco, né? Muito, muito. Então, assim, eu acho que todo sofrimento ele traz uma consequência positiva. Tudo que a gente passa de sacrifício na vida é para trazer algo bom para nós. O acampamento tem que ser algo de sacrifício. Eu tenho que sacrificar minha família, sacrificar meus filhos, sacrificar meu tempo para poder estar ali, para ter uma experiência com Deus, né? Eu não posso me limitar àquilo que está à minha volta de não viver essa graça. E eu vejo assim, quando a pessoa faz o sacrifício, ela vai com vontade, né? Eu quero porque eu preciso, irmão, é outra pegada. A pessoa sai de lá. Quando, quando a gente vê assim, tem algumas comunidades, graças a Deus, que precisam fazer sorteio de ficha, porque são muitas pessoas e tudo mais. Mas aí sempre acontece ali do pároco ter lá uma ficha, 10 fichas e tal, por causa de coisas que aparecem na vida, né? Que ele atende as pessoas, alguém que é dependente químico. Ricardo, é muito difícil quem ganhou de mão dada, de mão beijada, uma ficha perseverar. A pessoa que foi 3 vezes, 4 vezes, participou de sorteio, foi sorteada, conquistou aquela ficha. Ela dá muito mais. Mas isso tudo na vida da gente, né? Quando a gente fala para não dar de mão beijada para os filhos, para ensinar eles que eles têm que se sacrificar para ganhar, Jesus disse: tome a tua cruz e me siga, né? Não falou, venha de carona comigo. Exatamente. Tem que ter sacrifício, sabe? Eu acho que. Até esse dia eu tava. Eu posto todo dia umas mensagens no meu Instagram. Até eu tava falando esse dia, bom, não sei se eu vou lembrar. Mas São José Maria Escrivá, que é Reflexão Fase Diário, né? Ele falava lá, o sacrifício, amar, que ele falava, acho que, eu não lembro agora, esses dias agora, não sei se foi hoje. Bom, ele fala assim, que amar é sacrifício. E amar com sacrifício
se torna júbilo. Isso é verdade, né? Olha que lindo isso, São José Maria Escrivá. Eu sou seguidor dele, fiz um retiro, eu faço formação com o Frei Gilson uma vez por ano, retiro fechado com o Frei Gilson, e eu conheci São José Maria Escrivá pelo Frei Gilson. E eu sigo ele, eu tenho os livros dele, eu faço a reflexão diária dele. Então ele fala isso, né? Amar tem que ser sacrifício. E esse sacrifício vai te levar ao júbilo, né? Então eu vejo que para fazer acampamento é sacrifício, é muitas vezes se doar, é pôr a mão no bolso, né? Por quê? Porque eu preciso entender o seguinte: vai ser um momento especial para mim, né? Para minha vida interior, para minha vida como pessoa, né? Então, quando a pessoa se esforça, irmão, pode ter certeza que ela dá mais valor, né? Porque tudo que vem fácil, eu não dou valor. Não Que dá. nem filho, né? Você dá tudo para ele lá, que valor que ele vai dar nas coisas da vida? E é aquela coisa de você pensar também que você vai para o acampamento para se encontrar, para se resgatar, para que você possa ser melhor para o outro que está em casa, né? É uma cadeia, né? Tanto que a gente vê famílias sendo restauradas através de um filho ou de alguém da casa que vai, fez, vira uma mudança na vida dele e vai levando todo mundo. Por causa disso, porque foi lá, viveu, se entregou e a vida, o testemunho de vida mostrou a conversão da pessoa. Ou pelo menos a tentativa ali de caminhar, porque conversão, diferente do que a gente vê em outras denominações, ela é um processo diário, né? Você todos os dias está ali tentando se converter. Não é uma chave que você fez o acampamento, virei cristão. Mas é Exatamente. isso. Exatamente. Eu acho assim também, ninguém pode obrigar no acampamento, tá? É. E vai obrigar no acampamento não dá muito certo. Eu acho assim, a pessoa, eu tô lutando pro meu marido faz tanto tempo para ir no acampamento, ele não quer ir, beleza, espera o momento dele. Essa. Né? Tem que partir, eu vejo assim, que o acampamento, o campista, tem que partir dele esse desejo, sabe? Eu acho que a pessoa é obrigada, eu vou porque a minha mulher me obrigou, vou porque meu filho tá me pegando no pé, vou. Eu acho que é muito raso isso, porque às vezes você vai e não vai aberto a receber. Você vai meio que na obrigação. E tudo que é feito por obrigação, às vezes a graça passa e você não consegue receber. Então, quando a pessoa ela vai, não, eu quero, estou no momento que eu estou precisando, eu quero buscar uma cura, eu quero buscar uma vida mais de oração, eu quero buscar um encontro com Deus. Isso, cara, é maravilhoso, porque aí a pessoa se sacrifica, ela faz o esforço dela e ela vai com o coração aberto. Aí, meu irmão, aí Jesus deita e rola, né, no popular, com essa pessoa. Então, é maravilhoso. A pessoa que vai obrigada, ela começa só dando trabalho para os líderes, né? Coitado dos líderes, porque esse aí dá trabalho. Mas, Ricardo, a gente falando de tudo isso aí, a gente encontra também, como válvula de saída de toda essa problemática, eu tô vendo o pessoal ali mandando ali, tem alguém que foi servir com os filhos, que largou os filhos para trás de 1 ano e pouco. É isso, né? As pessoas dão um jeito, a mãe fica, uma vizinha fica, dá um jeito. Você quer viver, então você vai dar um jeito. Mas eu ia falar aqui de uma forma que a gente tem, porque a gente precisa partir para a gente está vendo muito absurdo no acampamento, em vários lugares. É formação, né, Ricardo? E aí você pode falar com propriedade, porque você já faz esse tipo de formação. Formação de pregador, porque tem pregador que chega lá e inventa a roda também. Esses tempos aí eu vi uns absurdos. Formação de música católica, porque a gente tem muito músico estrela e músico que escuta música de outras denominações. Isso aqui encaixa. E aí você chega no acampamento, o músico fala, nós não tiramos essa aqui não, vai ter que ser aquela lá. E aí bagunça o coreto. Uma mistura de ego com falta de formação, de falta de conhecer a igreja, falta de conhecer o querigma. A gente precisa travar essa batalha dentro do acampamento. E aí, óbvio, não estou aqui tentando apontar esse ou aquele, tanto que a gente está aqui falando de uma forma muito genérica, mas apontando um problema grande que acontece. A gente precisa estimular a formação, principalmente dessas pessoas que estão à frente, né? O coordenador, o músico, o animador, o pregador. Essas pessoas estão muito em contato, elas estão levando muito a cara a tapa ali. E se ela
tá com o ego inflado e não tá preparada, ela acaba trabalhando a obra, né? Irmão, hoje, assim, eu estava até vendo, dando uma olhada, até para conversar sobre isso também, que quando o Prado Flores lançou o acampamento, né, no projeto, 2 a 3 meses de preparação, ok? 2 a 3 meses. Isso já está lá atrás, que é o famoso livrinho do acampamento, que tem um livrinho lá com os desenhinhos lá, que o Prado Flores fazia. Inclusive, muitos hoje se vestem lá de camuflado lá, o pessoal da mata tal, porque lá desse livrinho lá. Ah, eu tenho. Não, tem que ter general. Não, não tem que ter general. Aqui lá na ilustração, na época, que era um livrinho que vinha do acampamento, tinha lá os soldadinhos lá. Aí de lá para cá veio, né, essa tradição, pessoal camuflado, sargento, coronel, toda aquela coisa. Bom, e lá já era 3, 4 meses, lá já vinha já formação para a equipe de trabalho 3, 4 meses. E 3, 4 meses desculpa, 2, 3 meses é trabalhar o espiritual. Eu vejo que muitas formações se preocupam demais, vamos preparar a equipe, estrutura, papá, se preocupar com a comida, se preocupar com enfeite, se preocupar com a corda, se preocupar com isso, e vai se preocupando com tantas coisas e esquece da espiritualidade. Eu sempre falo o seguinte, uma equipe que está espiritualizada, a coisa flui, né? Por quê? Porque quando o Espírito Santo todo mundo está na unção, a coisa flui. Agora, você pode perceber, quando a equipe não é bem formada na espiritualidade, ela dá trabalho dentro do acampamento. É intriga, é inveja, é ciúme, é discussão, é falta de caridade, falta de paciência, um monte de porcaria que começa a acontecer dentro da equipe de trabalho. Infelizmente é assim. Eu sempre falo o seguinte, a parte de espiritualidade é importante. Eu falo o seguinte, não existe banda dentro da igreja, dentro da organização, não existe banda, não existe equipe de música, existe ministério de música. Os músicos estão lá para ministrar música, não é para fazer show, não é para fazer um bom acorde, uma boa virada de bateria, porque não, todos nós estamos ali para servir, e para servir, né? A gente sempre fala que servo serve, servo não está ali para dar trabalho, serve para servir. Então, e às vezes, não, porque o ministério tem que estar completo, tem que ter contrabaixo, tem que ter saxofone, tem que ter lá o. Não. Você tem lá uma equipe, um ministério de música ungido. Ricardo, só tem três. É os três que vai fazer a graça acontecer. Através dos três que essa música vai tocar o coração das pessoas. Isso falando também para toda a equipe de trabalho, para a liderança, para a equipe de cozinha, secretaria, manutenção, mata, né, que fala aí, manutenção. Aqui é manutenção, aí é mata. Então, Aqui também é assim, manutenção. então, assim alguns lugares que eu vou, é mata, né, que nem Mata. Curitiba, você fala pessoal da mata. Mas, assim, a formação, que nem aqui, a gente trabalha muito isso. Formação, separa os liderança, formação para liderança. Ok, trabalha a postura, como conduzir o líder, belezinha. Mas a espiritualidade tem que prevalecer. De tudo que se organiza, o principal é o espírito. O principal é a unção do espírito, né? Isso desde o pregador, não é só o pregador que tem que estar com unção. É o Ministério de Música, é toda a equipe, né? Então, eu vejo que a formação hoje é importante, sim. Os coordenadores têm que se preocupar com a espiritualidade, fazer esse povo rezar, né? Fazer esse povo pôr o joelhinho no chão, rezar mesmo, né? Buscar a leitura da palavra, intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque a coisa flui, né? Não é só rezar quando Deus chega de Jericó, uns dias antes do acampamento, não. Chega de Jericó, todo mundo se prepara para o que pode acontecer no acampamento. Agora, a preparação tem que ser pessoal, né? Eu tenho que buscar a preparação pessoal, né? Então, eu vejo que, às vezes, prioriza muito outras coisas, né? Então, essa vai o povo rezar. É intimidade com o Espírito Santo, é intimidade com Deus, né? E a intimidade... como é que você conquista intimidade? É no dia a dia.
né? No dia a dia. É no dia a dia. É rezando, Eucaristia, mais vezes da Eucaristia diária, né? Quem é Eucaristia diária, eu procuro ir mais vezes na Confissão, semana, né? né? Então, assim, e hoje é uma preocupação, tá? Não é só de que você está comentando, mas de todos os lugares que eu vou, é uma preocupação grande com a equipe mesmo, de formar, de dar uma boa formação. A gente se preocupa muito com isso aqui também na comunidade, né? Inclusive, eu tô com umas novidades aí para quem, né? Eu estou montando um curso de pregadores de acampamento, né? Eu vou lançar Eu ia agora. tocar nesse assunto para você explicar melhor depois. Deus colocou no meu coração, né, esse curso. Eu estou terminando um curso agora de pregadores aqui na comunidade, né? Um curso de pregação, né? Pregadores mesmo para pregar em grupo de louvor e tal. Mas dentro desse curso, eu vou direcionar ele também para um curso de pregadores de acampamento, que eu vejo que é carente a nível Brasil, pregador de acampamento, E é porque pregador de muito acampamento diferente, né, Ricardo? é diferente, Não não é é a mesma igual, coisa de um grupo de não. oração, de um encontro, né? Não, não é. Existe toda uma metodologia, uma sistemática de como você conduz um acampamento, conduz uma pregação no acampamento. É bem diferente, né? Tem todo um fio condutor lá. Então, assim, eu tô preparando esse curso, devo lançar ele mais daqui uns 2, 3 meses. Pensei em fazer online, mas eu estou pedindo, o Espírito Santo parece estar me movendo para fazer presencial. Aí eu vou acabar indo nos lugares. Aí eu vou, pega a turma lá, o padre separou lá 5 pregadores, pega a região lá e vamos fazer um curso intensivo para todos que estão ali. Então eu estou ainda, o Espírito Santo ainda não me confirmou isso ainda, se vai ser online, porque eu acho que online é legal, mas ele é meio que frio, né? Você não consegue passar totalmente o que você gostaria. O presencial você começa a trabalhar um pouco mais a prática também. E Você trabalha um o pouco olho no mais olho, né, ali. Ricardo? Isso, Não, Então ainda estou ainda pedindo, o Espírito Santo não me confirmou isso ainda, né? Ainda está tem ponto de interrogação, em ponto de interrogação ainda no meu coração, mas vai sair sim esse ano. Deus me colocou isso no coração. Faz alguns anos que eu estou já com isso no coração e Deus está me confirmando. E então vai sair sim. Então vocês de outros lugares aí que queiram, a gente vai estar soltando isso no Instagram, vou mandar para vocês, a gente vai conversando para a gente tentar, se Deus quiser, ter um número legal de pregadores a nível Brasil aí para poder levar um levar esse número acampamento legal e bem formado, né? bem Que é essa a formado, nossa luta. bem É. formado. E vai ser uma opção, Eu viu, quero irmãos? dizer para você que eu já estou colocando aqui a página à disposição de você para essa divulgação o ano inteiro, tá? Eu vou para o Tocantins, eu não sei como vai ser feita essas inscrições, né? Às vezes a pessoa sente no coração. Eu tenho um campista meu, por exemplo, que desde o acampamento dele ele entrou evangélico. E ele, lá dentro, falou assim: eu quero ser pregador de acampamento. E virou católico, reza a Ave Maria, já consagrou a Nossa Senhora e tá lindo na igreja. E ele, outro dia, me voltou a falar disso. Eu falei assim: eu sei disso, eu sei desse seu sonho e eu vou estar lá para te ver. É um cara que eu gostaria que fosse fazer o curso com você. Então, assim, depois que você formatar tudo isso, como vai ser feito, acho importantíssimo os padres selecionarem ali nas suas paróquias, porque eles sabem ali também conhecem seus fiéis e a vida de cada um, né? Porque o pregador, além de tudo, precisa ter uma vida que ele não seja pecador, mas ele precisa estar buscando a santidade, né? Então, nós estamos aqui para ajudar nessa divulgação. Sim, não, eu até agradeço, né? Eu quero contar com vocês sim, porque ainda Deus está ainda a minha vivência com Deus, ela é muito assim. Deus vai me falando algumas coisas, eu tenho que meio que formatando tudo isso, né? Mas a princípio a gente pode, por exemplo, fazer um curso em Campo Grande. Aí pega todos da região aí que tem acampamento, marcamos o local, montamos uma estrutura e vai em todos ali buscar esse curso. Aí pega a outra região, né? Então a É, gente vai meio que por faz regiões, regional, né? Para não né? isso, aí as É pessoas ficam, bacana. né, estão mais próximo ali, fica mais fácil. Alguém perguntou para mim aqui o meu Instagram, né? Ah, sim. Depois a gente coloca aí, A gente tá? vai colocar Depois a gente coloca aí para vocês seguir lá. na Mas hora que a gente salvar a live aqui para o pessoal, porque tem bastante gente mandando mensagem, tanto no WhatsApp do Campista é Nós, quanto aqui no. Se a live vai ficar salva, a gente vai colocar o Instagram do Ricardo
E a gente vai deixar essa live aqui para vocês verem. Mas, Ricardo, numa forma geral ali, a gente estava falando aqui, estou olhando na nossa pautinha aqui, né? Essa questão das formações, a parte do pregador, nós vamos trabalhar, se Deus quiser, em conjunto, a gente ajudando a impulsionar isso aí, porque eu acho que, como você disse, não é só o pregador que tem que estar bem formado, né? A gente tem um monte de outras dificuldades que a gente não abordou, a gente abordou, inclusive, na live com o Fernando, umas outras dificuldades, onde o sítio não pertence à paróquia, a gente tem gerência dos proprietários do sítio, enfim, a gente tem várias coisas que, de acordo com que o acampamento vai crescendo, a gente vai identificando esses problemas e vão acontecendo. Mas é isso que você falou, é a espiritualidade, né? Se a gente não tem uma paróquia envolvida, se a paróquia a comunidade, enfim, se ela não se envolve na formação espiritual, não dá certo. Você chega lá, você tem coordenadores soberbos que humilham os servos. Eu costumo dizer aqui que se a gente não precisasse de servo, tem um monte de empresa terceirizada que pode ir lá fazer comida, fazer a limpeza. Isso aí você pode terceirizar. Mas o espírito não quer isso, ela quer a pessoa servindo o irmão, porque você já viveu isso, você quer que o espírito haja no outro. Então, não faz sentido nenhum a gente tratar mal o irmão que está trabalhando. O irmão que está trabalhando também não faz sentido nenhum criar barraco, fazer fofoca, que é o que a gente vê muito, né? Mas é falta de formação espiritual. Eu vejo assim, né? Você viu que eu Complicado, porque tô eu com não. truco, né? Eu vou falando das coisas e vamos. Não, então, mas você sabe que eu também, eu sou bem sincero, sabe? Eu tenho preocupação de pensar o que falar, porque às vezes eu sou tão Uhum. assim, o pessoal da comunidade sabe como é que eu sou muito direto, né? Eu não sou de enfeitar, não sou fico nheco-nheco, né? Mas, cara, infelizmente eu vejo que o fator pessoa tem atrapalhado muito, sabe? O fator humano mesmo, né? Até mesmo padres, eu gosto, eu adoro padres, tenho um grande respeito pelos padres, mas às vezes tem uns padres que. E eu, sabe, se eu tiver oportunidade, eu falo também, porque, gente, às vezes não. Vamos, né? Vamos pôr o pé no chão, vamos, sabe? E o que é pior, eu vejo assim, que às vezes falta tanta espiritualidade num todo, porque tem vezes que pessoas querem tirar alguns momentos do acampamento para colocar outros, que não tem nada a ver, né? Quer trabalhar lá algumas coisas, sabe? Coisas de cura de geração, coisa assim. Bom, olha, acabo falando as É, coisas. Então, não cabe ali. não O cabe. acampamento, ele desde o início, ele é querigmático. O nosso papel no acampamento é anunciar o amor de Deus, é anunciar o querigma. O querigma já tem a sua sequência. É aquilo lá. Nós não temos que sair fora do querigma, né? Trabalhar lá a cura de gerações, trabalhar isso em outro momento. Pode ser feito um outro encontro, cura e libertação. Claro, tudo é cura e libertação. A missa é cura e A libertação. missa é cura de libertação. Preciso criar um momento, ó, né? A igreja evangélica ganha seguidor por causa disso, ó. Noite da cura e libertação. Venha que você vai sair daqui curado e libertado. Você quer ganhar dinheiro, tá quebrado, venha que você vai. Isso é propaganda enganosa. É propaganda que o evangélico faz. Nós, católicos, temos que dizer o seguinte: nós já temos nosso momento de cura e libertação, que é a Santa Missa. Missa. Né? O momento mais importante do acampamento é a missa. A missa. Não é a pregação do prega. Não é a pregação. É o momento lá tal. Não é aquele momento. É a missa. A missa é o momento mais importante do acampamento. Tanto Então a que nós missa temos tem que ser todos mesmo. os dias, né? Exatamente. Então, assim, e quem cura, quem liberta é Jesus. Nós Jesus. temos de ter esse entendimento que ficar tirando e colocando coisas que não cabe. Isso não é sopro do Espírito, irmãos. Não é. Isso é sopro do humano. E o humano às vezes faz coisa errada. O humano às vezes coloca coisas em lugares errados.
A gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente é limitado, que sem o Espírito Santo, sem Jesus, não somos nada. Então, se essa obra foi suscitada há tantos anos atrás, e ela hoje continua forte ainda, quem sou eu para querer mudar ou querer colocar e tirar alguma coisa, né? Exatamente. Então, mas o que que falta? Intimidade. Espiritualidade. Intimidade. Assim, quando a gente é íntimo, a gente convida para estar próximo, abre a porta da nossa casa, né? E a nossa casa, o nosso tempo, o nosso coração. Se você não tem intimidade com Deus, se você não tem intimidade com a igreja, você, infelizmente, é muito raso. E aí a gente passa por aquele raso da pessoa que se encantou, como a gente falou lá no começo, que gosta da emoção, mas que ela não entende o profundo que é a espiritualidade com Deus, né? Posso falar uma coisa aqui? Pode. Você tá aqui com outro língua frouxa, pode falar. Cara, tem coisas que nem acampamento, recreação. Você faz parte da recreação. Bom, eu acho que mudou, né? Mas eu tive acampamento, inclusive aí no Mato Grosso do Sul aí, que, cara, uma recreação tem que ter. Não, mas mas vai demorar 1 hora. Não, mas não pode. Gente, cuidado, ficar trocando aquilo que. Não que seja. A recreação é importante, sim. Eu adoro recreação, né? Adoro, porém com controle, porém com discernimento, né? Sim. Nada exagerado, nada demorado. Por quê? Porque às vezes você acaba estendendo o horário do acampamento, você acaba. Quantas vezes eu fui pregar porque o cara falou assim, Ricardo, é o seguinte, você vai ter que diminuir o teu tempo aqui, porque. Não, peraí. Você tá brincadeira. Deixaram estourar o horário porque não quiseram tirar algumas coisas de recreação, agora chega no momento que o Espírito Santo tem que agir. Peraí, eu tenho que cortar o tempo? Como assim? Então acaba dando uma prioridade, né? Eu acho que vocês não é o caso, mas já fui em lugares aí que, gente, a gente ia dormir 2 horas da manhã porque não tirava nada, porque a recreação tem que ter o teatro, tem que ter a recreação, é 1 hora de recreação. Gente, cuidado, porque às vezes a gente acaba colocando coisas que não cabe, né? Então eu falo para vocês coordenadores, senhores coordenadores de acampamento, cuidado. Recreação é importante, sim, faz parte da integração, faz parte ali do quebra-gelo, faz parte, porém não é o mais importante, né? Às vezes acaba colocando importância na recreação, acaba tendo que fazer missa mais rápido, o padre tem que correr na missa, o pregador tem que correr no momento, porque o tempo estourou. Então, só tomar cuidado de ficar colocando coisas, né? Eu acho que vocês aí já têm esse discernimento, mas estou dizendo para, Não, de repente, alguns lugares ainda, mas aqui né? acontece também, Ricardo. Você tocou num assunto que eu costumo falar muito, como eu venho cair numa recreação logo depois do meu acampamento, nem era pretensão da minha vida, e acabei, sabe quando você encrosta ali, não sai mais? Eu insisto muito também na formação da recreação. Por quê? Porque quando você vai servir por aí, às vezes eu vou só animar, então tem a recreação no lugar e tal, e você vê coisas absurdas, no sentido de a risada pela risada, sabe? Eu já vi recreação que dá choque de taser, porque o campista vai rir do É outro fora, sentindo fora, fora. dor, sabe? Tem umas brincadeirinhas de judiar, sabe? E isso constrói o quê? Edifica como, né? Qual é a mensagem disso? Então, assim, eu insisto muito disso, nem é aqui a nossa pauta, mas já que você tocou no assunto da recreação, eu acho que nós, recreação e animação, precisamos muito de formação. Porque a gente tem que entender que a gente não está ali para fazer rir por rir, né? Nós estamos num projeto de Deus e nem, não é tudo válido, né? Isso é importante demais, já que você tocou nesse assunto. Nós também precisamos de formação, inclusive para poder entender o mecanismo. Eu acho que todos os setores eles deviam ter uma formação para entender todo o mecanismo do acampamento, para entender como eu ali na animação, demorando, atrapalho o resto, sabe? Eu esticando o meu momento, porque eu tô ali no palco, eles estão rindo comigo, dançando comigo, eu atrapalho a pregação que vem uma mensagem importante. Por quê? Porque eu preciso ter um todo, né? Saber que não é só a minha parte. Isso é importantíssimo. A gente precisava
Eu não sei como, mas eu também trabalho muito nisso, nessa ideia da gente fazer formação de recreação. Uma hora a gente vai chegar. Tô rezando também, tô pedindo inspiração para o Espírito para a gente ver como é que a gente faz isso. Esse curso de pregadores para acampamento, eu quero fazer um curso já estendido também para pregadores, animadores, tá? E recreação, nem pode participar, que a gente acaba englobando algumas coisas, né? Então acho que vai ser legal também, que pode, aqueles que fazem parte de recreação também, acho que é legal participar, entendeu? Eu acho importante. Eu, no caso, como eu fico mais ali na animação, eu me forço muito a entender. Já coordenei acampamento também, então isso dá uma visão para a gente muito grande, né, de toda a dinâmica. Mas assim, eu me forço muito a entender tudo e me colocar no lugar do outro, sabe? O meu irmão que está pregando, a minha irmã que vai ministrar o momento em tal lugar, ela se preparou, o Espírito pôs no coração dela a coisa necessária para ser falado para aqueles campistas e não pode ser a minha vontade que atrapalhe tudo isso, né? Exatamente. A gente está falando bastante de acampamento, mas tem gente aqui que não fez acampamento que está na live. Tem o Matheus lá de Londrina. Ele trabalha. Não fez acampamento ainda? Não, Matheus não. Matheus, Não? ele tem uma agência de publicidade em Londrina, ele é parceiro nosso, trabalha junto com. Eu tenho uns negócios aqui, ele é meio que parceiro nosso também. E eu tava vendo que ele comentou aqui, ele colocou até meu Instagram aí, então Ah, colocou? Mas você que não fez, né? Você que não fez, é legal que você bate papo, Ô, deixa Matheus, curiosidade, né? você tá demorando, Matheus. Você tem que fazer acampamento, pô. Mas ele vai fazer, se Deus Vai. quiser. No seu tempo, Matheus, a gente estava discutindo isso. Quando você se sentir tocado, vai fazer o acampamento. Ele tá com o filhinho, tá com a filhinha nova agora lá, agora, não vai agora tem que segurar um pouco a onda aí. Agora tem prioridades, né? Tem que Tem, priorizar a filha. tem. Mas, Ricardo, ó, nós vamos caminhando aqui para o final. Eu acho que essa live, gostei muito de você, primeiro de tudo. Você tem muito meu estilo. Eu também não costumo. Eu tenho que ficar pensando muito, só que o problema é que eu sou TDAH. Às vezes sai e aí eu falo, puxa vida, por que que eu falei? Mas é isso, a gente precisa. O intuito da página, a gente tem essa página desde. Eu criei essa página em 2017. E a gente era uma coisa paroquial, né? E aí acabou que o pároco na época não gostou muito por causa das piadas que falavam o nome da paróquia. E aí eu falei, então tá bom, eu tiro o nome da paróquia e foi para o Brasil inteiro. Mas assim, a gente, nossa vertente é o humor, mas a gente sempre toca e quer continuar tocando nessas coisas sensíveis para a obra do acampamento. Por quê? Porque está crescendo. E tudo que cresce se perde. Pelo menos tende a isso. E a gente quer muito contribuir, primeiro, para o aprofundamento espiritual desses campistas que às vezes acham que ser católico, ser cristão, basta servir num acampamento, e a gente já falou sobre isso, que é só a porta de entrada. Eu costumo dizer que é um grão de areia diante da imensidão que é a Igreja Católica, né? E também para a gente coibir ou tentar arrumar esses problemas que vão vir acontecendo ao longo do caminho, enquanto a gente, se Deus quiser, alcança todas as cidades aí do país, né? Exatamente, eu vejo que até a pessoa tá falando, a gente fazer outra live aí e tal, acho que tem muito assunto para falar, né? Sim, sim. Então, assim, eu vejo que a gente precisa fazer esse sopro do Espírito Santo ele se espalhar mesmo, né? Eu acho que isso que vocês fizeram, né, de montar esse Instagram, né, tantas pessoas seguindo aí, olha que benção que é isso, né? Eu vejo que hoje, falando um pouco de a bola da vez hoje é o acampamento. Alguém comentou aqui que tem muita vaidade, né, muito falta de humildade pelos servos e tal. Eu acho assim, onde tem gente, vai ter problema. Sempre. Onde tem o ser humano, onde tem cristão, vai ter. Seria tão lindo, né? Se todo mundo que vai trabalhar, acampamento, fosse aquela bênção, né? Amor para cá, amor para lá, amor para cima, amor para baixo, seria lindo. Porém, onde tem o ser humano tem dificuldade. Mas não pode esquecer uma coisa. Jesus teve a mesma dificuldade. Jesus caminhou ali, ó, tava toda hora falando os caras, gente, ó,
E mesmo assim, tinha os cabeça dura, Pedro, muitas vezes, tinha lá os cabecinha dura que, e Jesus foi firme. Então eu vejo assim, se cada um de nós assumir o seu erro, não existe problema. Porque se eu assumir o erro é meu. Eu não tenho que olhar para o erro do outro. O problema maior que eu vejo dentro de equipe, na igreja, né? Vamos falar da igreja, né? Falando para mim, vamos falar da igreja. Quanto tempo estou na igreja? Se eu fosse ficar vendo pelas pessoas, sabe o que eu ia virar hoje, irmão? Eu ia virar um ateu de poder de causa. Por quê? Tanta coisa que eu já vi, tanto pisado da bola que eu já tive, pessoas que já falharam, pisaram a bola comigo. Mas por quê? Por que continuou? Por que continuo? Porque a melhor está em Jesus Cristo, sabe? O que falta às pessoas é isso. Para poder ter mais harmonia entre servos, entre a igreja, entre membros da igreja, entre as pastorais, entre os padres, é ter o olhar. É tirar o olhar das pessoas e ter mostrar olhar para a cruz, olhar para A Jesus, cruz. né? E cada um olhar para si. Eu vejo hoje, gente, pessoas que vão na comunidade, vão trabalhar em acampamento para ficar apontando o defeito do outro, ficar falando mal do outro. Isso é horrível. Jesus abomina isso, sempre abominou. Isso não é cristão. Ah, eu sou cristão. Não, você é cristão? Então você segue Jesus Cristo? Ok, então faz o que ele falou para fazer. Seja como ele foi. Isso é ser cristão. Agora eu quero ser cristão, mas eu quero fazer as coisas do meu jeito. Então, assim, o acampamento, ele é hoje a bola da vez que Deus colocou, que o Espírito Santo suscitou há tantos anos atrás e hoje está muito mais forte, até mesmo que no começo. O que cabe a nós, servos inúteis, levar essa obra adiante, seja através do Instagram, seja através do próprio acampamento nas igrejas, seja através de evangelizando alguém que está dentro da minha casa, no meu trabalho. Mas hoje não podemos jamais deixar que o Espírito Santo não prevaleça, né? Esse canal é um sopro do Espírito Santo que foi dado para vocês. Eu creio nisso, Eu tá? também. Então, eu creio que é um sopro do Espírito Santo. Deus é até maravilhoso. Se você pensar bem, irmão, Deus, ele se adapta, né? Ou melhor, ele se adapta a nós. Não, porque a gente muitas vezes não quer se adaptar a Deus, né? Ele se adapta à realidade. Quando o Papa lançou lá, o Papa João Paulo lançou, né? Ele falou assim, olha, eu quero um novo ardor. O que é novo ardor? Uma nova forma de evangelizar. O que eram novos métodos que ele disse lá? Uma nova metodologia atual, eficaz, criativa, pedagógica, né? E o que era nova expressão? Usar a linguagem da época, usar a linguagem das pessoas. E o Espírito Santo hoje está usando, muitas vezes, essa estratégia de Deus, usando através dos meios de comunicação, da internet, do Instagram, que chega mais rápido, tantas pessoas que precisam, né? Porém, o acampamento ele é presencial, Presencial. né? O acampamento ele tem que ser buscado, sim, tem que ser vivido, e nós, como servos inúteis, temos que estar ligados à videira. Eu gosto muito da videira, porque Jesus falou lá, vocês são o quê? O ramo, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim vai dar fruto. E se você quer dar fruto, meu irmão, você tem que estar ligado à videira que é Jesus Cristo. Você tem que estar ligado à videira que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo que suscita em nós. Se a gente quer ser servo, esteja ligado à videira, né? Então, eu posso dizer isso para vocês porque se quer dar fruto ao acampamento, você padre que está de repente assistindo aí ou vai assistir, você quer que a tua paróquia dê frutos através do acampamento, faça com que os seus paroquianos, seus servos estejam ligados à videira. Esse é o primeiro caminho. Ligado à videira, a gente vai dar fruto. Ramo que não está ligado vai ser jogado fora, como diz a palavra, e vai ser queimado. Nós somos chamados a ser ramos que está ligado à videira, que quer dar fruto. E fruto bom. Se você hoje está dando fruto ruim, é sinal que você não está ligado à videira. Se hoje você está sendo um servo chato, que dá trabalho, ignorante, que não tem paciência, que não aceita, não tem obediência, que não aceita a correção, você não está ligado à videira.
porque aquele que está ligado à videira vai dar fruto bom, né? É isso que Deus está colocando no meu coração para falar para Amém. vocês, tá? Doa quem doer, ache ruim quem achar. Não estou aqui, de repente, para agradar todo mundo, porque não é o meu papel E aqui. essa Estou aqui para fazer aquilo que Deus página quer de mim. também não é, não, viu, Ricardo? Às vezes a gente leva cada bordoada aqui, eu É, falo, mas nós vamos manter o pé. não, sim, a minha pregação ela é muito do lado exortativo, é o jeito que Deus me usa. Né? Eu não estou para agradar, eu sempre falo assim, eu não estou aqui para agradar todo mundo, porque eu não vou agradar nem Jesus Cristo agradou, mas eu estou aqui para que Deus me mova a falar a verdade, né? A falar a verdade. Então, o que Deus coloca no meu coração é exatamente isso, é simples assim, né? Irmão, quer ser um bom, quer ser um bom ramo, né? Quer dar fruto? Esteja ligado à videira. É simples assim, né? Quer que o teu acampamento seja uma bênção, você coordenador? Quer que a tua equipe, que a equipe do acampamento flua? E seja você primeiro seja ligado à videira, né? Você padre, seja ligado à videira. E isso é palavra de Deus, esse evangelho, não sou eu que estou dizendo, está lá, né? Jesus já falou isso para nós, né? Então e que esse grupo, que esse Instagram, vocês que cuidam do Instagram, estejam sempre ligados à videira. Que eu creio nisso, que esse Instagram, né, essa forma que Deus usou para evangelizar também vai dar muitos frutos, como já está dando. Porém, não esqueçam, vocês não estejam longe da videira, estejam ligados à videira. É, É isso. é uma busca incessante. A gente tenta sempre manter o pé no chão mesmo. Tanto que aqui a gente tinha uma política, durante todos esses anos, Ricardo, que a gente não aparecia, a gente não se revelava enquanto administrador. Esse ano que a gente decidiu dar passos mais largos, a gente quer fazer mais formação, a gente quer fazer encontros. Então, isso impossibilitava muito a gente no passado, porque como que você vai fazer um encontro e não vai aparecer? Só se eu colocasse uma máscara de porco e ia lá fazer o negócio. Quem que ia me levar a sério, né? Mas então a gente decidiu aparecer, porque a gente nunca quis ser tentado pelo tamanho da página. Porque as pessoas têm que vir aqui pela mensagem, não pelo Jeff, não pela Suelen, e assim a gente vai preservar, agora, obviamente, com as pessoas conhecendo um pouco a gente, mas assim, sempre preservando a mensagem de Jesus através do acampamento, que nós somos aqui uma página voltada a isso, mas nunca esquecendo de que nós temos uma casa, uma gestora que é a Igreja Católica. Acampamento por si só não é nada, né? Nós temos a Igreja Católica que sem ela não existe acampamento. Mas eu adorei o que você falou aí, porque é isso, temos que estar ligado à videira, senão tudo perde o sentido. E não existe milagre sem a videira. Não tem. Não tem fruto, não existe fruto bom se não tiver o ramo, estiver ligado à videira. Não tem, não Aí tem. não vai dar fruto nenhum. E eu quero me colocar à disposição, tá, para vocês. Quando precisarem, podem me chamar. Eu adoro, né, estar junto, até ajudar na formação também. Isso Deus me chama a fazer hoje, né? Eu estou num novo momento da minha vida de comunidade, vida de evangelização, que é na parte formativa mesmo, né? Me coloco à disposição. Tenho alguns acampamentos previstos aí. Vou estar final de semana em Querência, né? Vai ser uma bênção, um retiro lá de carnaval para o povo lá de Querência. Vou estar em Campo Verde em novembro. Vou estar em São Miguel Arcanjo em setembro. Tem acampamento aqui em maio. E estou à disposição também. Na minha agenda também ainda está aberta. Tem algumas datas aí disponíveis. Cara, você queira fazer algo presencial, seja um acampamento, seja um retiro, ou uma própria formação, a gente está à disposição também. Mas eu queria falar uma frase que está muito dentro de mim, que inclusive eu estou montando até uma... Não é bem uma pregação, seria uma parte de formação também, ou até mesmo um retiro, que Deus colocou esses dias no meu coração. Inclusive ontem fui numa missa lá em Londrina, meu filho se formou, fui lá na formatura, fiquei lá no final de semana, fui numa missa lá na paróquia, e o padre me confirmou isso, né? E eu quero falar isso para vocês. Saia do básico e busque o extraordinário. Amém. Saia do básico, irmão. Saia do básico. Saia da vida rotineira, daquela coisa comum. E busque o extraordinário, né? Busque. Busque aquilo que você nem imagina que Deus pode fazer na tua vida, né? A gente ficando muito raso, né? É entrando nas águas mais profundas.
O raso você vai só molhar o pé, irmão. Às vezes você acha que no raso tá bom, você acha que o raso tá fazendo tudo. Você, não, já rezo, faço a minha oração já de manhã, já tá bom. Não, aqui tá bom nada. Você precisa entrar em águas mais profundas, você precisa molhar mais molhar o corpo, entrar dentro do mar, né? Então, Deus colocou isso no meu coração, eu já quero compartilhar com todos vocês aqui. Vai sair disso uma pregação, uma reflexão, um retiro, não sei. Mas é uma frase que Deus coloca no meu coração. Ontem o padre falou sobre o extraordinário também na missa e me confirmou muitas coisas. Eu quero dizer isso para você. Saia do básico e busque o extraordinário. Amém, amém. Ricardo, eu quero te agradecer. Dizer para vocês que o Ricardo, para quem chegou agora, a gente vai deixar a live salva. Na legenda eu vou colocar o Instagram do Ricardo para que vocês possam segui-lo. Ele posta todos os dias ali uma reflexão maravilhosa. E Ricardo, se você quiser deixar uma última palavra aí a gente encerra a live. Já, olha, foi tão gostoso que nós estamos indo para 1h30 de live, nem mesmo passar. Verdade. Bom demais. Olha, posso fazer uma propaganda? Claro. Tem uma história assim, meu filho, eu tenho 3 filhos. O Lucas mora em Maringá, né? Hoje participa do grupo do Fogo do Alto lá, menino que está assim, um gás também, um fogo do espírito maravilhoso. Eu tenho meu filho Tiago, com 25 anos. O Tiago teve um encontro pessoal com Jesus Cristo esse ano, olha só, nasceu na comunidade, teve seus altos e baixos, fez acampamento, e foi fazer o juvenil esse ano, né? O Tiago deu uma perdida aí na caminhada, aí foi buscar o mundo, achando que o mundo ia... É o filho pródigo, né? Foi comer lavagem aí, foi bom que comeu um pouco de lavagem, aí percebeu que tinha que voltar para casa, né? Foi um menino bom, porém ele se perdeu um pouquinho, né? Assim, na juventude, né? E ele teve encontro pessoal com Jesus Cristo, olha só, o ano passado, né, no Carnaval, que foi o acampamento juvenil. Eu nem estava aqui, eu não estava pregando acampamento juvenil, eu estava em Curitiba. E eu lembro, e ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Deus suscitou nele criar uma marca de camisetas que pudesse evangelizar. O objetivo não é nem trazer renda, e sim evangelizar. E Deus inspirou ele a dar essa marca, olha só, Cordeiro. Cordeiro. Tô com a camiseta aqui, né? Então você entra no Instagram aí, o Matheus pode até colocar no Instagram, é cordeiro.oficial com 2 Fs. Lá tem várias camisetas que Deus foi suscitando para ele, até as mensagens das camisetas, os desenhos, né? Tá lançando agora uma nova coleção também agora a partir dessa semana. Então você também pode adquirir, entrar no Instagram, seguir lá o Instagram cordeiro.oficial com 2F, adquirir as camisetas que são lindas, material de primeira, né? E Deus suscitou nele. Por que Deus falou para ele? Olha, eu quero que você evangelize os jovens através de uma camiseta. E ele criou a marca, Deus inspirou para ele a marca Cordeiro. Ele colocou aí nos comentários, ó. É a minha filha, Rafaela. Rafaela é a minha mais nova, mora em Londrina, estuda lá também. É uma benção de Deus, também vai fazer juvenil esse ano, a Rafaela, né? Esse final de semana, na verdade, no Carnaval. Então, essa marca Cordeiro, ela foi uma inspiração de Deus para ele, e ele hoje está com muitas inspirações de desenhos, de criação, né? Então você que quer adquirir as camisetas, quer conhecer na história, entra lá, faça a sua compra. O objetivo não é ganhar dinheiro, porque não é isso que Deus colocou no coração dele, mas Deus colocou no coração dele, ó, você vai criar essa marca chamada Cordeiro, você vai criar camisetas para que evangelize. Então nós temos hoje um grande número de jovens que já adquiriram camiseta, e é uma forma de evangelizar. E vai levando a E não é só para jovem, não. Não é só para jovem. Nós também, eu uso muito a camiseta veste bem e tal. Então, assim, segue aí e você vai conhecer. Me segue no meu Instagram também, Ricardo Domingues, né, com 2 O. Eu tenho a mensagem todos os dias também, 1 minuto e 20 lá, que eu mando no Instagram, mensagem que de São José Maria Escrivá, algumas mensagens que eu faço também. É uma forma que Deus colocou no meu coração também de ser canal de graça para muitas pessoas que precisam. Hoje eu encontrei com o irmão, cara, pensa num cara perdido. Encontrei com ele numa loja de tinta hoje, perdido. O cara, acho que nem sei se ele, acho que nem na igreja vai mais. Ele de longe gritou para mim assim: Ô Ricardo, ó, todo dia eu ouço lá suas mensagens, ó, cara, da hora, hein? Cara, eu nem imaginava que ele, né? Mas às vezes as pessoas
chega a algumas pessoas que você nem imagina, né? É uma forma de você também evangelizar e levar a graça de Deus para as pessoas. Então, me ajude a divulgar mais o Instagram meu. Eu só quero ser canal de graça, ser a seta que eu disse, né? Para tantas pessoas que precisam. E nós Obrigado pela precisamos oportunidade. ocupar esses espaços, né, Ricardo? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho de vocês aí, obrigado a todos aqueles que fizeram contato comigo. Um abraço pessoal de Campo Verde, Curitiba, pessoal de São Miguel Arcanjo, pessoal de, de Rondonópolis, né? Eu tenho muitos amigos lá, já preguei em acampamento lá. Campo Grande, quantos acampamentos foi aí? Guatemi, né? Não vou lembrar, é tantos aí. Mas estamos juntos, conte comigo sempre com as minhas orações e vamos ser servo fiel, né? Servo fiel. Vamos dar bom Raiz, né? fruto. Como a gente falou, raiz. Raiz. Eu quero Campamento não se que... muda. Oi? Campamento não se muda, se Acampamento vive sobre... não se muda, gente. Pelo amor de Deus. Não se muda. Ricardo, eu quero mais uma vez agradecer a sua generosidade de partilhar com a gente. Foi uma live que a gente tomou aí 1h30 da sua noite. Aí é 1h30 mais, 1 hora mais tarde, ou seja, você está aí 9h30 da noite aqui com a gente. Obrigado por partilhar todo esse conhecimento, compartilhar a sinceridade que o Espírito gera no seu coração, que a gente busca muito isso, sabe? Assim, Jesus chutou todo o comércio lá de dentro e não foi agradável com ninguém de dentro do templo. Acho que a gente pode ser sincero, sem ofender ninguém, mas para corrigir rumos. E é isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, que a gente não consegue ficar falando das cidades, mas tem Maranhão, Tocantins, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso. Tem gente de todo canto do Brasil. Graças a Deus essa página chega do norte ao sul. E a gente tem muito esse carinho por todos mesmo. A gente vai acompanhando as métricas, vai vendo os estados e tudo mais. E a gente quer muito chegar em alguns estados que a gente vê que o acampamento está meio fraquinho, a gente quer que as paróquias criem os acampamentos, e a gente tenta fomentar esse tipo de coisa, porque a gente que conhece olha lá, Joinville, a gente que conhece a beleza que é a ferramenta do acampamento para a Igreja Católica e para a vida das pessoas, a gente quer que isso se expanda, né, Ricardo? Só para não rapidinho, de Assis, nós já levamos para mais de 68 cidades a nível Brasil. Eu já preguei para acampamento para tanta gente, tanto lugar, que eu nem me lembro mais, eu não me lembro mais as pessoas de todo o Brasil, né? Que em Curitiba eu ia muito para Curitiba com a irmã Zé, acampamento dela lá, e ela traz pessoas de todo o Brasil para fazer acampamento lá em Curitiba. Esse carnaval vai ter lá novamente, eu não vou estar, vou estar em Querência. E é legal porque vem a gente de tudo quanto é lugar, né? Então eu quero mandar um abraço também para todo mundo aí, que eu acabei não falando, né? O Clécio de Tatuí, um grande parceiro nosso também, que Tatuí vai ter acampamento esse final de semana também lá. A comunidade vai levar para lá, vai estar lá trabalhando, né? Só para você ter uma noção, eu tive dando uma pesquisada, se eu não me engano, esse carnaval são mais de 180 cidades no Brasil que está acontecendo acampamento. Glória a Deus, é isso aí. Então pega aí 180 cidades, A vamos 100 pôr na média de 100 pessoas. vai dar mais, né? Olha quantas pessoas vão ser evangelizadas através do acampamento. Isso é graça do Espírito Santo, gente. Não tem outra E coisa. dá certo, né? A gente já fez acampamento com 500 servos num carnaval. E você acha que algum humano é competente o suficiente para controlar 500 servos, se não é Deus? Eu- É lindo isso. Você imagina aí, eu fiz a conta aqui, 20 mil pessoas tendo um Só agora. encontro pessoal com Jesus Cristo através do seu sim, através do seu servir. Olha só, isso é maravilhoso, gente. Lindo, lindo, Isso não lindo. tem, isso é pura graça de Deus, né? Então, por isso que eu falo, né? Vamos continuar firme na caminhada, mesmo através de todas as dificuldades, mas não se abale, porque se Jesus está à frente de uma obra, essa obra vai se concretizar a cada instante, né? Como eu disse, volto a dizer, não se preocupe com nada, esteja ligado à videira. O resto Olhando para a vai ser cruz, gente. Se a gente não olhar para a cruz, como disse o Ricardo, a gente vira ateu. É olhar para a cruz e entender para quem a gente faz a obra. A gente faz a obra de Jesus para a salvação do povo dele.
Ricardo, muito obrigado. Eu acredito que a gente vai ter que fazer uma outra live, porque a gente tem muito assunto ainda periférico aqui que a gente passou batido, mas a gente tinha um roteiro, cumprimos esse roteiro Amém. e eu agradeço muito. Um beijo para sua família, Deus abençoe Amém. vocês. Tem essa página aqui como uma aliada da sua missão e a gente está Amém. aqui sempre à disposição. Campista, você que está aqui com a gente até agora, eu vi que o público ficou fiel aí bastante tempo, você que vai ver a gente depois, espero que cada coisa que tenha sido dita aqui seja construtiva e que engrandeça o seu servir, e você que é coordenador, que você que é pároco, espero que a gente possa ter apontado alguma solução ou caminho, se caso você enfrente algum problema desse que a gente não personificou, mas que a gente identifica aí servindo pelo país, né? Ricardo, muito obrigado. Campista, nós vamos deixar essa live salva. Um beijo para vocês. Orem por nosso Papa, que está precisando das nossas orações. Amem o Papa, porque o Papa foi escolhido pelo Espírito Santo. E a gente sabe que ele vai sair dessa, mas, acima de tudo, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Amém. Deus sabe todas as coisas, né? Então, que Ele possa fazer o melhor para o nosso Papa, né? E me coloca à disposição também, tá? Para todos que estão assistindo aí, os padres também. Vamos marcar uma formação, vamos marcar um bate-papo, entra no meu privado, faz o contato. Não é porque eu tenho uma vasta experiência, mas também não sou melhor que ninguém, tá? Mas se eu puder ajudar um pouco, né? Um pouquinho que eu possa ajudar aí, eu me coloco à disposição. Para mim é uma graça poder servir a tantas pessoas que precisam, amém? Amém. Obrigado mais uma Amém. vez. Obrigado, Ricardo. Fica com Deus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Obrigado. Até mais.